praia. Quero saber mais sobre. Vai ser muito bom, viu? Vai ser 2 dias? Já gerou o link já no canal. Já gerou? Eu gerenciei uma transmissão aqui. Ah, Já gerou um link de Cadê? programado. Que eu não tô achando. É o primeiro lá no canal. Não vi. Ó, é muito bom. Então, eu não sei se eu vou fazer 2 dias, um teórico e um prático, ou se eu vou dar um dia inteiro prático. imersão. Ah, tá. Entendi. Ou os dois. Os 2 é legal. Então, Então- eu acho que eu vou acabar fazendo de 2 dias, porque um dia vai ser muito puxado. Então, eu não vou conseguir. Oi, amores, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez ao vivo, aqui pelo canal da KL Produtora. Espera que eu tô escondida aqui atrás do microfone. Deixa eu chegar mais pra cá. E hoje, com uma super convidada, ela é um pouco tímida, ela não queria vir, eu tive que convencer ela. Mas muito conhecimento, muito conteúdo. Seja bem-vinda, querida. Obrigada. Ai, eles são um casal que eu amo, eu sou bem suspeita de falar. Fabiana Rocha, se apresenta para o pessoal te conhecer, amada. Obrigada. Tô muito feliz de estar aqui com você nesse bate-papo das manas, né? E vamos lá. Eu sou a Fabiana Rocha. Eu falo que eu sou uma mística de berço desde nascença, né? Adoro essas coisas, assuntos místicos. Sou cartomante, sacerdotisa de Afrodite, mestre em Reiki, médium de cura e médium de incorporação. E do meu lado profano, eu sou uma... Tem que ter o lado profano e o sagrado, né? Nem só da espiritualidade vive o homem. Então, meu lado profano, eu tenho uma agência de marketing, né? Beira aí uma década. Então, eu divido meu tempo aí entre esses caminhos, vamos dizer assim. Entre a feiticeira, a sacerdotisa e a empresária. É um sempre pouquinho assim, de tudo. né? E para alguns pode ser também a macumbeira. Alguns gostam de me rotular dessa forma, adoro, tá tudo certo. A macumbeira é igual eu, é igual eu. O pessoal tudo fala, tem certo. algum problema de chamar de macumbeira? Eu falo, não, gente, adoro, Eu pode também, chamar. eu gosto. Pode chamar que isso me deixa prestigiada. Nós escolhemos aqui um tema que foi até sugerido pela Fabi, que as pessoas hoje têm muito... Vê isso de uma forma muito contraditória e muito libertina. Essa é a verdade. Fato. Da magia sem coleiras. Nem todo mundo está pronto para essa liberdade. Totalmente. É um tema que eu achei assim bastante profundo, né? Com bastante impacto esse tema. E eu vou te fazer algumas perguntas e também eu vou querer saber de você, para o pessoal ir te conhecendo, como ela fica lá escondidinha na caverna para ela... Show. Para ela vambora. aparecer, né? Você acha que esse conceito de coleiras é ética ou é um controle? Controle, com certeza. O controle, porque na minha visão, nós, seres humanos, fomos programados desde sempre para nos enquadrar numa sociedade, para seguir dogmas, nos prender em sistemas castrativos, principalmente os religiosos. Então, as pessoas, elas se prendem a dogmas, crenças limitantes e elas foram programadas praticamente para seguir o efeito manada. Né? Então, o que o vizinho está fazendo, eu vou replicar. É mais fácil seguir o caminho de um vizinho do que caminhar com as próprias pernas e assumir essa responsabilidade. E dentro disso, a gente vê também que é muito coleira, mas assim, você vê como as pessoas conseguem caminhar dentro da ética com isso. Porque aí é um conceito que as pessoas, eu vejo também que elas se perdem, que é da liberdade
e da ética, porque você vê que tem pessoas que pegam essa liberdade, que eu também penso que é desse jeito mesmo, que muitas pessoas querem colocar coleira no outro, querem colocar cabresto no outro para denominar a vida do outro. Ai, você precisa fazer assim, você vai fazer assado. E não é por aí, todo mundo tem o seu caminho. Sim. Todo Muitas mundo. vezes a gente é obrigado a replicar o que os nossos pais construíram, Sim. os dogmas que eles acreditavam, que muitas vezes, quando a gente para anotar, as pessoas fazem tanto no automático e elas nem sabem ao certo o que estão fazendo. Porque elas aprenderam dessa forma, né? Então não isso é bem consegue ter um curioso. padrão delas e nem ter um controle sobre elas mesmas, Sim, né? sim. Sobre elas mesmas, sobre o que elas estão fazendo. E hoje a gente... Só que ao mesmo tempo a gente vê que tem pessoas aí que estão tão querendo se libertar tanto dessas coleiras que estão se perdendo aonde que tá perdendo a ética. Sim, totalmente. Totalmente. E isso acaba ressoando muito mal para quem trabalha com seriedade, né? Dentro da magia, por exemplo. Acaba ressoando como que eu posso dizer? A libertinagem, de fato, né? Liberdade não é libertinagem, é uma coisa totalmente Exato, diferente. Porque toda tradição, mesmo que você está iniciando ela, por mais que você, não quero entrar no processo iniciático, mas tem que ter estudo, tem que ter parâmetros. Sim, exatamente. A gente não para nunca, você vai fazer curso, você procura sacerdotes sérios que vão te orientar, caminhos sérios que você vai ali para dentro para aprender. Você continuar ali dentro não é uma escolha sua, porque eu também sou muito solitária. Então eu falo que isso para mim sempre foi um tabu muito grande, mas eu entrei em vários lugares, andei vários chãos para aprender, mas eu sigo a minha jornadinha. Exatamente, é sobre isso, né? Essa liberdade. Nós temos a liberdade, só que muitas pessoas preferem se encolher para caber na sociedade, para ser aceita, para fazer o que todo mundo tá fazendo, né? E eu acho que isso tem muito a ver também com assumir a responsabilidade, porque o ser humano gosta de pôr a culpa no outro. Gosta de terceirizar, gosta da muleta, né? Hoje a gente vê na internet, né, que virou aí uma moda muito grande, né? A espiritualidade de prateleira, eu costumo falar dessa forma. Sobra até para a espiritualidade uma falta de ética, de prática do magista, por exemplo, né? Então é um meio assim muito curioso, tem muito argumento, tem muito conteúdo, bastante coisa para explorar, de fato. Sim, mas eu penso que é isso mesmo, só que as pessoas se perdem. Eu acho que dentro de tanto conhecimento, a gente estava até conversando sobre isso, as pessoas acabam se perdendo dentro desse tanto conhecimento porque elas não têm conhecimento sobre si mesmas, né? Exatamente. Porque elas não têm conhecimento sobre si mesmas. Sim, e esse é o primeiro caminho, né? A gente mergulhar dentro de nós, conhecer a nossa sombra, para depois a gente seguir o nosso caminho, independente de qualquer que seja ele, de fato. Sim, principalmente nós que somos mulheres, né? Somos sacerdotisas, a gente sabe a dificuldade que é pra gente conseguir se encaixar nesse caminho. Porque foi tudo tão difícil para chegar até aqui. Porque o patriarcado falar é assim, você precisa sempre de um homem para validar. Sim. Se você é uma mulher, vai aparecer mulher, vai aparecer um monte de gente para tentar te invalidar. Se o homem fala, ninguém vai ali invalidar ele. Sim, fato. Não vai ali invalidar ele. Aí se ele te apoia, opa, nossa. Aí muda o papo. Aí muda o papo. Muda totalmente. Então é isso, eu vejo que as pessoas hoje, elas estão muito nisso, né, Fabi? Infelizmente. De se perderem nesse desencaixe de padrões e numa ânsia de ter essa liberdade que, na verdade, não... É ego, muitas vezes, né? A gente vê, inclusive, dentro da própria espiritualidade religiosa, vamos dizer assim, né? Da religiosidade. Eu, por exemplo, né? Eu cheguei falando um pouquinho de mim. Eu percorri alguns caminhos, né? Dentro desse mundo místico, passei pelo kardecismo no caso, desde adolescente eu já flertava com a magia natural, né, já tinha os meus livros ali de romance do Paulo Coelho, adorava de paixão, e fui caminhando, fui percorrendo, buscando saberes, conhecimentos, sem me apegar a um único dogma, uma única crença, né, sou muito devota à espiritualidade livre, tá, para mim a espiritualidade ela não tá tão somente dentro de
templos, igrejas, terreiros, o que quer que seja. Depois de ter passado por alguns caminhos, ter transitado, né, e a busca incessante, infinita por conhecimento, né, no mundo místico, da magia, o que quer que seja, hoje eu me encontro, tenho uma conexão muito forte com a Umbanda, por exemplo. Tá? Tô lá dentro, mas não por questões religiosas, saca? Sim, por afinidade, né? Exatamente, pela espiritualidade que se manifesta ali, né? E aí, por mais que a gente se insere numa comunidade dessa, porque a gente gosta. Eu, por exemplo, eu tô inserida, né, nesse meio porque eu quero, porque eu não fui imposta, e fico lá até onde fizer sentido pra mim, e não porque alguém me prende. Né? Então, é a consciência, mas você já o tem caminho. consciência do seu caminho, Eu tenho a consciência do meu caminho. E isso não me impede de seguir outros, né? Trabalho muito forte com essa questão mística, né? Eu faço muita magia, tenho a parte da cartomancia e tudo mais. Só que eu não trago aquele dogma para o meu dia a dia. É o que eu costumo sempre brincar com a minha mãe de santo lá, né, da onde eu frequento, da onde eu me desenvolvo e tudo mais. Eu entro com respeito, participo com respeito, saio com respeito. Mas, assim como numa escola a gente faz, na vida, a gente filtra o que faz sentido pra gente. O que não for, a gente descarta. E até você, mesmo que você tá fazendo parte daquele contexto, você tá ali, como você falou, pelas suas vivências, pelas suas experiências, para estar ali, porque aquilo ali te faz bem. Sim. Mas não que você tem que viver aquele todo de forma fechada, igual muita gente faz. Exatamente, é sobre isso, porque as pessoas estão ali, eu já vi tanta coisa, e eu sou uma pessoa muito de questionar. Né? Eu gosto de questionar, eu gosto de entender, né? Não é aquela pessoa pau-mandada, faz isso, tá. Eu já me vi isso quando eu era adolescente, sabe quando a gente arruma um emprego, vai trabalhando, e as pessoas, por que você faz isso? Porque eu aprendi assim. Porra. Não é assim. Então, eu acho que não tem coisa melhor que o conhecimento. Tá fazendo? Tem um fundamento? Vamos entender o que a gente tá fazendo, o fundamento da coisa. Que dentro dessas casas, eles não ensinam o fundamento para aprisionar mesmo, para manter ali em volta? Porque a maioria das casas não ensinam fundamento. A grande maioria, né? Infelizmente, o pessoal, ele quer manter esse controle, né? É o controle total, Infelizmente, existe muito disso. E existe também a pessoa que não pode ser ela mesma, por exemplo. Eu já vi, né, em terreiro, dentro de casa de terreiro, um sacerdote não poder, por exemplo, fazer uma incorporação em casa para não ferir o ego de uma mãe. Você tá entendendo? Então, são coisas assim que a gente para se questionar, tipo, sabe? A conta não fecha. Não bate, porque as pessoas ficam engessadas ali naquela coisa e esquece que a espiritualidade, por exemplo, ela não tem religião. Né? A entidade que se manifesta, por exemplo, na casa de Umbanda, nos terreiros de Umbanda, não são umbandistas. São nossos. Não, elas estão ali porque ali elas têm o meio e o caminho para estar ali. Exatamente, né? Eu até tiro muito meu chapéu, eu gosto muito dessa pegada da comunidade em si, porque a Umbanda, de fato, é uma comunidade que abraça todos os excluídos. Né? Então é legal, é gostoso isso, e é uma oportunidade de você ter essa vivência com os ancestrais, né? Então isso é muito bacana, só que as pessoas se esquecem que tudo evolui. A espiritualidade evolui. Então as pessoas ficam ali naquela regra engessada. Eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Não posso pôr essa guia aqui, não posso pôr esse negócio. Então isso é massacrante. Então, e aí você fala assim, aí você vai, né, a parte questionadora, que eu sou igual a você. Aí você questiona, mas por que eu não posso colocar isso aqui? Porque não pode. Exatamente. É sem fundamento, é vazio. E é onde isso que eu falo, é a coleira. A gente tá preso a crenças limitantes. Mesmos já vem... Gente, eu não tô generalizando, senão depois eu vou receber um hate absurdo. Mas eles já vêm despreparados. Infelizmente, muitas vezes. E aí vem o ego, né, da pessoa, porque... A maioria. E quem tem preparo... porque eu aprendi boca ouvido. Ok, muita gente que teve aí, que tem aprendizados boca ouvido, que tem aprendizados aí dos mestres que passaram por eles. Só que eles precisam entender que hoje a coisa tá mais dinâmica. Totalmente. Você tem que passar. E eu sou desse parâmetro que eu ensino, dou alguns cursos, de que a pessoa tem que ser livre. Com certeza. A própria espiritualidade nos ensina isso. A minha maior resistência de abrir casa de quimbanda é porque eu não quero ninguém preso comigo, não.
Ensinei, tchau. Exatamente, eu acho que tá tudo Vamos certo. lá, gente. Ah, tem que ter ali, tem que ter. Tem, mas você tem que aprender também a trilhar o seu próprio caminho. Sim. E é errando que se aprende, tá tudo certo. O problema não é errar, o problema é nem tentar. Nem tentar. E as pessoas hoje, na maioria das casas, é isso, elas nem tentam. Quantas E vão vezes replicando, a gente erra até hoje. Até hoje dá umas merda. E sempre vai acontecer. Isso é um fato. É um fato. Sempre Fato. dá. Às vezes sempre dá umas merda, não tem como. Pois Não é. tem como. É muito dinâmico tudo isso. É muito dinâmico e quando a gente fala da espiritualidade livre, a gente sofre muito preconceito com isso, né? Totalmente. É a rebelde, ela não sabe o que quer, né? E eu acho que esse é o mais puro e mais primitivo da nossa essência. A liberdade. É poder escolher o seu caminho sem questionar, né? Eu sempre levo isso como sacerdotisa de Afrodite, eu sempre trago nas vivências que eu ministro ou nos rituais coletivos que eu conduzo, né? A Afrodite, ela é muito difundida e mal interpretada. Muito! Porque quando a gente fala de amor, de liberdade, de desejo, a pessoa romantiza. E não é sobre isso, a gente fala do que tá dentro e não do que tá fora. Então a maior liberdade que tem é a gente poder ser quem somos, sem se encolher, sem se reduzir para caber no mundo do outro, sabe? Sem se preocupar com os julgamentos e essa porra toda, sabe? Então é o que a gente passa aí, né? Por seguir esse caminho. Assim como tem aqueles que falam, ela é a espiritualidade livre, não sabe o que é, tá perdida. Muito pelo contrário. Nossa, mas você faz um pouco de tudo? Sim. Como você faz um pouco de tudo? E eu acho isso muito massa, pelo menos assim, eu sempre falo, eu sempre compartilho as minhas vivências, as minhas expiações, os meus saberes, né? Com pessoas que se tenham uma determinada afinidade. O que acontece? Quando você tem uma caixinha de ferramentas, é igual na vida real. Você tem mais ferramenta para trabalhar. O conhecimento liberta. Com toda certeza, certeza absoluta, absoluta. É o que você falou. Como você sacerdotisa de Afrodite, você vê quando você começa a estudar a fundo a origem, a essência, você olha que não é só aquilo que o povo fala. Totalmente. Não muito é só deportado. aquilo. Muito. As pessoas distorcem bastante. Totalmente. Totalmente. E fala um pouquinho pro pessoal que às vezes não sabe o que é Afrodite pra você, o que é essa Afrodite é tudo de bom.com.br. Eu encho a minha boca e a minha alma pra falar. Afrodite é assim, né? Quando eu caí pra espiritualidade, não fui eu que escolhi, eu gosto de falar que ela que me escolheu, né? E não foi diferente. A Afrodite caiu na minha vida num momento assim que nem eu percebia o quanto eu precisava. Né? A gente se pega numa relação abusiva sem perceber, a gente se pega não sabendo dizer não e sofrendo as consequências na própria alma e a gente não consegue enxergar isso, né? Então ela veio num momento assim de vida que eu passei justamente por esses processos e fui estudando, fui me aprofundando e assim, é uma energia surreal, né? Então, a princípio a Afrodite é uma deusa, né? É uma deusa mitológica grega, também conhecida como Vênus, né? A nossa Vênus aí de Roma. E ela é uma deusa do amor, da beleza e do desejo, né? Só que as pessoas, quando a gente fala deusa do amor e do desejo, as pessoas acham que é aquela coisa fofinha, romântica, né? Relacionamento. E não é sobre isso, né? A primeira lição que a Afrodite nos traz é que o amor é aquele interno. Né? É o amor da gente se olhar, da gente se valorizar, da gente se priorizar, né? Uma energia que entra dentro da gente quando a gente manipula, né? Trabalha com essa deidade, manipula aquela energia, a gente traz para a nossa vida essa primeira lição de casa. Né? A gente reverbera essa condição de transformação interna do amor próprio. Então, quando você tá empoderada, tem ali o seu amor próprio, a gente não tá falando aqui sobre beleza, é sobre se sentir. Saca? Você não aceita migalha, você não aceita qualquer relação, você não pensa duas vezes pra mandar qualquer pessoa pra puta que pariu. Né? Então, né? E as você pessoas é a segunda romantizam. mulher que senta aqui hoje e que falou as mesmas coisas. Isso tá de muito formas carente. diferentes, Exatamente. Mas as mesmas coisas. Como que outras mulheres precisam
se ouvir, né? Precisam. Porque a gente se perde muito, né? Todos, E todos muitas nós. vezes em situações normais, né? Quantas vezes nós mulheres não ouvimos dos nossos antepassados, avós, bisavós e assim vai indo, que a mulher, por exemplo, tem que agradar sempre o homem. Que a mulher, por exemplo, tem que estar sempre tem que ceder o seu corpo para um homem para não perder o casamento. Você tá entendendo? E as pessoas acham que, desculpa te interromper, que é só Lilith. Ai, Lilith, Exato. só Lilith pra fazer isso. Não sei quem não é assim, não sabe a força. É que as outras deusas estão romantizadas. É a força feminina. Elas estão E é isso que você falou, é tão romantizada que as pessoas não conhecem o lado mais sombrio de Afrodite. Lógico que Porque não. olha só, ela também é a deusa do desejo. Quando a gente olha sobre isso, sobre esse universo do desejo, não é aquele desejo, né, sensualizado que as pessoas, né, costumam endeusar e tudo mais aí por aí. É um desejo destruidor também. Ela Com tem certeza. o caos, ela tem a sombra, né? É Todas- aquele todas desejo as que é deusas são usado, duais, né? exatamente, que é usado com poder, como ferramentas de poder. Né? E com esse desejo de poder foi, segundo a mitologia grega, foi esse mesmo desejo que destruiu Troia inteira. Né? Onde Afrodite ali, por uma disputa de bens ali que ela queria conquistar na época, ela ofereceu na verdade, a mulher mais desejada do mundo para na verdade, ele era como que é o nome? Esqueci o nome da pessoa, né? Da mitologia. Isso. Ele era um príncipe, só que assim, ela pertencia a um rei. E ela, nessa disputa, né? Ela passou por uma disputa entre 3 deusas, né? Uma disputa para saber qual deusa ali seria a mais bela. Né? E Afrodite ofereceu a mulher que já era casada do rei. Então, olha só. Ela usou dessa centelha do desejo, implantou, né, trabalhou com esse sentimento visceral, primitivo, que desejo ninguém controla. Não, ninguém né? controla. Então ela largou o casamento e fugiu com o príncipe. E aí o que aconteceu? A Guerra de Troia. Guerra de Troia. Né? Por um desejo. Então, o desejo certo no lugar errado destrói. Lógico que destrói. Assim como o desejo certo também te impulsiona, porque às vezes é o que você falou, as pessoas acham que o desejo é só o desejo carnal, não é isso, gente. Exatamente. Ela te traz um poder pessoal muito grande de você ir atrás e conseguir as suas coisas, de você correr atrás dos seus objetivos como nunca. Exatamente, é sobre isso. E é interessante você falar, porque muitas pessoas não têm nem ideia, né, do que é esse lado obscuro. Tão importante, inclusive. Nossa, totalmente Muito importante. Totalmente. Eu acho não, tenho certeza. É a que mais faz mudanças na nossa vida quando a gente começa a cultuar essas deusas e entende. O amargo transforma, né? E é literalmente o que a gente precisa abraçar, as nossas sombras, o nosso caos. Porque é isso Sim. que faz com que a gente encontre os nossos traumas, cuide das nossas dores, das nossas feridas. É muito importante, mas o que acontece? Tá tudo muito raso. As pessoas se preocupam em aparecer, trazer conteúdo, mas não traz profundidade, né? Então elas sempre falam até, enfim, vamos falar porque é moda, né? Abraça Sim. suas sombras, abraça o caos, mas o que é de fato isso? Né? Então, eu atendo muitas mulheres, né? Então eu sempre falo com elas sobre isso. Abraçar o caos é importante muito pra gente, porque primeiro é parte do que Nossa, somos, é a sem nossa construção, né? E é importante a gente saber aonde dói. Porque, por exemplo, a mulher ela tem um trauma, por exemplo, de ficar sozinha, alguma coisa. Por quê? Vamos cavucar isso aí, vamos entender. E quando ela se depara com essa sombra, ela de repente precisa se libertar de um trauma antigo. Escondidinho ali debaixo Isso. do tapete, que você não quer olhar, você vai levando, você vai Isso. alimentando aquilo. Aí já tá no seu subconsciente, Exato. só que tá refletindo na sua vida. Exatamente, e reverbera em tudo, Reverbera né? em tudo. Inclusive no corpo. É onde vêm as doenças, principalmente as mentais, emocionais. Nos relacionamentos, o tipo de relacionamento que você traz pra você quando você não está curada. Sim, com certeza. E é muito importante, né? Então, e assim, desde uma pequena bobagem até uma mais complexa, porque nós somos uma complexidade inteira. Nossa, infinita, muito grande, muito grande. E trabalhar com algumas deusas mostra pra gente também que como a gente... Eu mesma, quando eu comecei, a gente olhava e falava assim,
Nossa, eu tô romantizando muito isso aqui, hein? Tô levando tanta porrada. Peraí, não era fofinha, querida? Pois é. Mas é isso que ensina, é isso que nos eleva, né? Sim. Eu acho que é importante. E tudo depende da perspectiva que a gente olha também, né? A gente pode ver uma situação muito igual e ter olhares totalmente diferentes. Então, acho que isso faz muita diferença. Sim, lógico que faz. Até para nós, quanto mulheres cuidando de outras mulheres. E eu falo para elas, porque a maioria das vezes elas vêm tão feridas, elas querem uma resposta rápida. Sim, Não exatamente. É assim. Não é assim, não tem resposta rápida, tem uma resposta que você vai trabalhar, você vai lidar com aquilo, você vai ter que entender, puxar isso para fora e lidar com isso, porque senão nada vai mudar. Você pode trabalhar com Deus o que for, com o diabo Exatamente. o que for, nada vai mudar se você não se enfrentar, não olhar para dentro de você. Sim. E ter a coragem de olhar e falar assim, meu... É sobre isso. É sobre isso. Quanta cagada aqui. Mas e as pessoas, o que elas querem? Normalmente, é incrível, né? A gente que trabalha com cartomancia, a gente vê as pessoas vindo atrás de amparo, porque elas querem ouvir qual caminho seguir. Elas querem saber o que elas fazem. E eu sempre falo, não há oráculo, não há espiritualidade alguma que te dê um caminho. Ninguém fere o livre-arbítrio. Não, ela vai te dar um direcionamento. Exatamente. De como você pode estar agindo naquela ocasião. Mas o caminho de falar, faça isso, aquilo, é ela que decide, né? As pessoas, normalmente, elas se encontram ali numa bifurcação. E, assim, um oráculo, ele é um facilitador. Né? A gente consegue ter perspectivas ali na frente, óbvio. Sim, a gente consegue ver. E isso é muito importante, porque ali é onde a gente trata a parte terapêutica, né? Onde a pessoa ali tem alguns padrões, algumas questões internas que precisa observar e tratar e cuidar daquilo. Então, quando a gente abre a carta, a gente vê ali, né? Então, por exemplo, a minha vida não anda. Quando a gente vai olhar, por quê? Porque a pessoa tá remoendo o passado, não cortou um vínculo, não cortou um elo, e aí ela tá presa. Então, normalmente ela se pega nessa bifurcação, e aí a gente consegue, através do oráculo, obviamente, falar, seguindo esse caminho, a probabilidade de você se deparar com tal situação é essa. Se você continuar aqui, é isso que você pode esperar. Mas escolha, a vida é sua. Isso. É só sobre isso. É sobre isso. E até a espiritualidade, né, respeita muito isso. Nenhuma espiritualidade, nenhuma entidade vai descer e falar pra você o que você tem que fazer. Seria muito fácil. Sim, lógico que não. E também, gente, é outra coisa. Você vai sentar numa mesa do jogo de uma boa cartomante, de uma boa feiticeira, que ela vai falar o que você quer ouvir, não. Tem que estar pronto. Exatamente. Tem pessoas que passam no meu caminho, que sentam na minha mesa, sai me odiando. Juro, sai me odiando. Eu sei como é. Sai me odiando. Fala, como que você não poderia ter feito isso? Se você não lidar com a sua sombra, se não lidar com o que está dentro de você, nada do externo vai mudar, gente. Sim, eu concordo super. Eu acho que o papel de nós, cartomantes, tarólogos, por fim, oraculistas no geral, o papel é passar de fato ali o que a pessoa precisa ouvir para a realidade dela, para ajudar no processo, né, dela ali. Sim. O que quer que seja. Claro que a gente tem um filtro, a gente tem a nossa ética. Sim, né? Eu, por exemplo, eu não trato nos meus jogos sobre óbito, por exemplo, eu não falo sobre morte, por mais que eu veja, por mais que saia ali. Tem coisas que a gente não vai falar. Tem coisas. Falo sobre traição? Falo. A pessoa perguntou, ela quer saber, então se ela pergunta, ela tem que estar preparada para a resposta. Só que assim, se eu vejo que a pessoa tá muito sensível, tá muito mexida, tá com o mental, emocional muito ali barulhento, muito confuso, adoecido, eu vou falar de uma outra forma. Porque entende? Você tem que ter todo um cuidado com ali, você tem que ir bem devagar, você tem que ir trabalhando aquilo para que a outra entenda que você não vai ferir mais do que ela já chegou ferida na sua mesa. Já pensou? A pessoa sai dali da mesa e vai cortar os pulsos, porque a vida dela já tá uma merda, e ainda dependendo do que ela escuta, ela sai dali muito pior. Né? Então é uma senhora responsabilidade, a gente tá lidando com vidas, com sentimentos, com sonhos, então a gente tem que tomar muito cuidado de fato com o que a gente fala. Né? Há pouco tempo eu atendi um consulente homem, acontece, poucos, né? Porque os homens se escondem muito bem, eles camuflam muito bem, mas acontecem deles, alguns arrumarem coragem e vir, né? Foi assim um atendimento muito bonito, porque na consulta ele conseguiu pôr pra fora sentimento, coisa que ele já estava carregado, aquele masculino cansado, ferido. Ele chorou tanto. Só que eu vi que era uma pessoa que estava assim muito sensibilizada. Eu vi ali términos de relacionamento, mas eu não ia falar.
Não tinha como. Não tinha como falar. Então, eu mudei a forma. Eu falei, olha, toma cuidado, cuida do seu casamento, né? Você precisa se curar para você, tudo aquilo que te rege anda bem. Né? Então eu dei tipo um conselho para ele olhar também para as outras coisas além dos problemas, para ele olhar para o casamento, né? Diferente de falar, ó, sua mulher tá pensando em te largar e você vai ficar sozinho, cara. Já tá cheio de problemas, tá entendendo? Mais ainda. Você tá entendendo? Então é sobre isso, é sobre essa sensibilidade, é sobre trabalhar com honestidade e trazer sempre a verdade, né? E eu acho que a pessoa, ela quer isso, ela não vai pegar o dinheiro dela para testar, para ver como que é o teu atendimento, por exemplo. Não. Ela tá ali porque ela quer ela tá resposta. precisando. A maioria das mulheres, das pessoas que vêm pra gente, são pessoas muito feridas, né, Fabi? Muito, infelizmente. Feridas, muito feridas. E outra coisa que eu ia perguntar pra você, quais mais deuses que você trabalha? Você trabalha só com Afrodite? Deuses Afrodite, tô flertando com Hecate. Também, Hecate é não tô tendo mais escapatória. Hecate tô estudando, né? Eu me considero praticamente um feto aí com relação a ela. É uma deusa incrível. E ela também, assim, aparecendo na minha vida, não tem muito tempo, inclusive, num momento literalmente de encruzilhada, cara. Ela apareceu num sonho e se desenhou todinha pra mim ali. E pra mim aquilo foi um chamado muito intenso, muito forte. E foi num momento, assim, literalmente onde ela mais atua, na encruza, né? Onde a gente tá ali na escuridão, passando por problemas, assim, muito profundos. Que te vem mesmo, né? Com essa profundeza, assim, né? Ela vem ali, ela emerge muito da escuridão mesmo. Exatamente. E aí eu resgatei, inclusive, né? Depois desse sonho que eu tive, né? Desse chamado, vamos dizer assim, que quando eu era adolescente eu já flertava com magia, né, Wicca, magia natural, já fazia ali umas artes e aí por processos da vida eu interrompi esse caminho, segui outros, né, e agora é como se alguma coisa estivesse me colocando de volta para o meu eixo, para o meu caminho. Né? É uma coisa assim muito primitiva de mim mesma, a magia no caso. Então estou estudando Hecate, ela é incrível, é complexa também. Ela é muito isso. Forte, sim, né? ela é muito forte. Ela é muito forte. Eu falo que tem pessoas que também romantizam Hecate, né? E não tem noção do poder que ela tem. É incrível. Do poder que ela tem, da força, ela tem o poder de destruição também, porque ela vem destruindo tudo aquilo que a gente está negando de olhar. Exatamente. Tudo aquilo que a gente está negando de olhar, ela vem e destrói. Vem. Não adianta a gente... Ela vem e te põe de frente, assim, com você mesma, você falando. A gente é obrigada a lidar com as próprias sombras, né? E aí, quando a pessoa vê, ela já tá ali no buraco, no abismo. Mas isso é importante, isso fortalece, né? Não tem como. Não só essa deidade, a Afrodite também, ela desconstrói bastante, né? Quando a gente trabalha com essa energia, né? Ela arregaça. Ela arregaça internamente, porque... Primeiro que é algo sutil, né? É uma coisa de dentro para fora. Então ela te desconstrói, ela faz você se encarar em frente ao espelho, você se valorizar, por fim, você a parar de te rejeitar, é tanta coisa envolvida. Então a deidade, essas deidades, elas trabalham muito forte essas questões da sombra, assim como algumas entidades também, né? Por exemplo, Exu. Exu é uma entidade assim que arregaça, mas arregaça para te colocar no caminho certo, para te livrar de muito problema. Eu só agradeço, cara. Padrões que tá instituído dentro da gente mesmo, porque por mais que a gente fala que não, é muita coisa que é enraizado. Muito. Você sempre tem que estar limpando aquele campo e olhando e acessando, porque é muito complexo. Você não consegue só olhar pra coisinha fofa ali, não, e achar que esse é o caminho. Que tá tudo certo. Eu vou me iniciar, vou fazer alguma coisa, vou cultuar e pronto, minha vida vai ser linda, maravilhosa. Não é sobre os outros. Não é sobre os outros. É sobre primeiro a gente. Né? E esse é o verdadeiro caminho, né? Quando você consegue entender que você a primeira modificação é em você. Exato. Aí que você consegue entender que, peraí, primeiro eu, depois a missão, qualquer que seja. Não, com toda certeza. E você acha assim, por que a liberdade assusta tanto?
É isso, né? As pessoas, elas têm medo. As pessoas, na verdade, as pessoas, grande parte, né? Claro que eu não posso generalizar, são muito carentes de conhecimento, né? São muito engessadas de conhecimento, Nossa, cara. são. Então, a pessoa acha que fazer uma coisa diferente do que, por exemplo, um sistema religioso implementou, cara, vai acabar o mundo, vai acabar minha vida. Então, as pessoas têm medo, sabe? Elas são muito apegadas ali a crenças engessadas, crenças limitantes, a dogmas, sistemas religiosos, por fim. E isso limita pra caramba. Até quando a pessoa se torna autodidata na vida, vai buscar conhecimento e, cara, ela se transforma. Eu tinha até feito essa pergunta aqui também para você, que como que você pensa que nossa criação e educação nos domesticaram tanto que a gente chega a temer o nosso próprio potencial. Exatamente. A gente questiona. É. A gente fica em choque ali, cara, de tão, né, daquela mente tão perturbada que fica, de tanto que enraizaram tanta coisa na nossa cabeça. E isso é triste demais. Se você recebesse um poder ilimitado amanhã, qual seria a sua primeira coleira que você romperia? Ou que você colocaria em você mesmo? Que você sabe que seria um risco se você não tivesse com ela. Cara, que pergunta mais ousada. Olha, é difícil dizer, assim, porque hoje eu me vejo... eu não me vejo presa. Eu já estive antes a muitas coisas e hoje eu não me vejo, já cara. Já passou por isso, Sim, né? desde trabalho, a crenças, a relacionamento, nada me mantém se eu não quero mais. Nada me mantém. É o auge do nosso potencial. Eu acho que sim, eu acho que quando a gente chega nesse patamar, a gente entendeu tudo. É né? o auge do nosso Nós somos potencial. Não é o que a livres. gente não tem aqui o tempo inteiro, tá ali. Ai, Exatamente. preciso mudar disso, modificar. Nossa, agora, nesse período, eu tô lidando com tal coisa. Sim, sim. E a gente não pode deixar também de olhar para trás os que vieram antes, os nossos ancestrais, porque hoje a gente conquistou muita coisa, né? Hoje a gente pode vir aqui, por exemplo, falar de espiritualidade, pode ir para a internet trazer a questão da cartomancia, das magias, sem queimar na fogueira, por exemplo. Né? Então, acho que isso é uma puta de uma conquista. A conquista religiosa também, que a gente vê aí, né? De muitas crenças religiosas. Então, isso é legal, né? Então, é uma coisa que tem sido trabalhada ali atrás e vai vindo, vai vindo. Então, acho que nós estamos, assim, num auge de ser donos de nós mesmos. Só que tem muita gente que ainda tem medo. Porque é engessada, tá ali na caixinha invisível, porque não ousa, porque prefere se espelhar num vizinho do que assumir o seu próprio instinto e assumir quem é ali na cara larga e tá tudo certo. E porque assim, eu também penso, não sei o que você pensa disso, mas assim, que as pessoas hoje, elas querem buscar muito conhecimento de uma vez. Elas não querem beber daquela fonte primordial ali e até o final entender aquela fonte para depois passar para outra. Elas buscam Exato. muito conhecimento. Excesso de informação, né? Sim, isso atrapalha, porque a pessoa acaba sendo rasa em tudo, né? Eu sou, tipo, muito prática, menos é mais. Eu prefiro, por exemplo, estudar só a cartomancia, né? O baralho cigano, por exemplo, do que, deixa eu ver runas, deixa eu ver isso, ver aquilo, ver aquilo. E aí eu não faço nenhum deles completo, né? Claro que se a pessoa tem vontade, nada te impede, somos livres, né? Mas eu acho que o arroz com feijão é mandatório a gente fazer. Bem feito. Exatamente. Vale mais que um prato elaborado mal feito, né? Então as pessoas querem se bombardear de informação para impressionar muitas vezes e aí ela acaba sendo muito rasa, né? Então eu prefiro de fato me aprofundar em um nicho, em um sistema e ser muito foda nisso, aquilo que eu me dediquei, sabe? Então eu acho que faz muito mais sentido. Para você, o poder corrompe por si só ou ele apenas revela a ausência de coleiras de quem já era corrompido? Olha, eu acho que tudo se corrompe, né? Eu acho que nada ali fica muito tempo camuflado.
Nada. A Nossa, gente tenta, a falou gente tenta, a tudo, gente falou tenta. tudo, gente. Todos nós somos corruptíveis. Mas uma hora estoura. Então não adianta a gente querer pagar de alecrim dourado, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque uma hora corrompe, né? E isso entra também aquela questão da gente encarar as nossas sombras, né? E isso muitas vezes está ligado ao que somos, que está ali dentro do armário. Sim. Né? Então as pessoas ali ficam ali travestido do que a sociedade quer ver, do que os pais impuseram e tudo mais. E se ela olhar para a sombra dela, ela vai ver que ela tá ali fazendo o capricho do outro e não de si mesma. Então uma hora isso vai explodir. Porque as pessoas hoje, elas usam muito a religiosidade, a espiritualidade para querer camuflar quem são na Sim. verdade, né? Que você tá aqui, você olha hoje numa rede social, a pessoa é mais fofa, mais bonitinha. Nossa, como que ela... Você olha por trás da vida da pessoa, é uma podridão. Uma merda. É uma merda, a pessoa é escrotaça, não sabe como tratar uma mulher, não sabe, não tem uma vida equilibrada, nem a pessoa é equilibrada, né? Fato. Nem a pessoa é equilibrada. Então vira essa loucura, essa busca, eu acho que é uma busca incessante por validação, né? Sim, e é onde a vida da pessoa ali não anda, fica travada, não anda porque ela tá caminhando num caminho que tá totalmente na contramão do que de fato a essência dela busca, né? Porque na verdade você não quer enxergar aquilo que está acontecendo com você. Então Sim. você usa todas as ferramentas externas para tentar camuflar Sim. isso. Isso é muito complexo, porque envolve muita coisa, principalmente família, né? A religião. É muito complexo. E às vezes, muitas vezes, os próprios preconceitos da própria pessoa, né? Que de repente ela se pega numa situação, numa vivência que ela mesma tem ali de uma forma engessada a visão dela e mal sabendo que ela é de fato aquilo que ela mais teme. Porque a gente vê muito isso dentro do próprio catolicismo, dentro do cristianismo. Eles se escondem tanto atrás Nossa, muito. do livro deles. O Fábio E é tá merda até se atrás de comichando merda. ali, ó. O Fábio tá até se comichando ali pra falar. Eles se escondem tanto atrás daquilo que a máscara social deles é um livro. Sim, sim. E quando a gente vai olhar o que tá por trás... Assim, tudo, né? Não só o cristianismo. Eu acho que de trás de todas as vertentes religiosas tem bastante disso, né? Porque a gente tá lidando com o ser humano, cara. São pessoas. Sim, sim. E eu acho que hoje as pessoas, elas usam de máscaras sociais para fugir da realidade, né? Sim. Para fugir da realidade. Porque é muito mais fácil você fugir da realidade do que você enfrentar ela. Exatamente. Você enfrentar Sim. ela. Fora que as pessoas gostam de ter alguém pra culpar, né? Sempre quer culpar alguém. Sim. Sempre tem alguém pra culpar. Pra apontar o erro, ao assumir o erro, a falha e falar, não, tá tudo certo, eu errei, é assim mesmo. Mas a gente sempre busca ali alguém pra culpar, pra penalizar, pra incriminar, né? Nunca assumindo ali as nossas responsabilidades. Então isso também é muito duro, muito difícil, né? Então são coisas assim que a gente olha para as pessoas e acaba vendo e entendendo por que ela é tão travada, ela é tão engessada, ela vive naquele mundinho dela, fica ali apedrejando, julgando, demonizando, uma coisa que ela ao menos se deu de trabalho para ir buscar, para conhecer, para entender, né? E principalmente, cara, estudar, sabe? Nem tudo é só sobre religião, né? Até nós que trabalhamos bastante com magia, a gente sabe que o caminho de um mago é o estudo, é o conhecimento. Com toda certeza. E não importa o sistema, Com né? toda certeza. Magia é a liberdade de você escolher caminhos também, né? Você não precisa ficar ali engessado. Né? É o conhecimento, eu falo conhecimento é libertador. Totalmente. É Porque você libertador. sai dessa prisão, dessa coleira, né? Você tem os seus próprios recursos, né? Então isso assim muda muito. Eu mesma já passei por uma situação de vida assim muito complicada, né, espiritualmente falando, e eu ficava em círculo buscando ajuda fora, né, em sistemas religiosos, dentro daquelas limitações daqueles sistemas, anos da minha vida passando por isso, resolvia, voltava, e quando eu fui ver, a minha cura estava dentro de mim.
E você tava naquela busca incessante pelo externo ali, nada Exatamente. diferente, nada te... E o que eu tinha comigo? Uma caixinha de ferramenta com vários saberes. Sabe? Não tinha só um único sistema, eu tinha vários. Então eu fui consolidando aqui, outro aqui, e aí eu consegui abordar campos assim mais profundos que uma religião, por exemplo, não consegue atingir, porque ela tem um limite, ela tem uma crença, ela tem até onde ela pode chegar, por exemplo, né? Então o bom de ser um magista que pratica essa liberdade é de poder usar as ferramentas que tem, sem se apegar, por exemplo, em um único sistema, né? O que chega mais perto disso é, por exemplo, a magia do caos, né? As pessoas também confundem muito com a libertinagem, tá? A magia do caos não é sobre isso. É sobre você ter o domínio sobre vários sistemas, sem se apegar necessariamente. Quando você tá trabalhando com a magia do caos, você pode fazer qualquer Exatamente. coisa. Eu posso tudo. Não é bem assim. Você tem que saber, cara, o que você tá fazendo, o que tá manipulando, a simbologia, se pode misturar positivo com negativo, por fim, tem todo um monte de coisa. Então, pra isso tem que estudar. Não é só fazer a mistureba, né? Não é. É que hoje, com tantas informações e tantos sistemas mágicos que existem, as pessoas acham que é um copia e cola. A receita do bolo da avó. A receita do bolo da avó. A famosa simpatia. Que as pessoas falam, não, isso não é magia, é simpatia. A mesma coisa. A mesma coisa. Tanto que as pessoas, elas se perdem dentro desses processos internos delas, porque elas nem conheceram nem o mínimo, nem a pontinha ali. Nem a base. Nem a base. Sim. E aí, quando essas pessoas começam a cavucar, a pesquisar, elas se deparam com o quê? Aquele princípio hermetista que a gente vê. Tudo é mente. Se tudo é mente, cara, eu posso construir o que eu quiser. O poder tá dentro da gente mesmo. O poder tá dentro da gente. Eu falo sempre isso. O poder tá dentro da gente Totalmente. mesmo. Se você não acredita no seu poder pessoal, no seu potencial, você não vai conseguir sair do seu lugar, você vai ficar estagnado ali. Exatamente. Sempre e a gente volta da ferramenta do outro. E aí a gente volta naquela questão de terceirizar, né? Porque a gente terceiriza. Só que a gente não entende, e é uma coisa muito comum que a gente vê, principalmente na parte do cristianismo. As pessoas, se Deus quiser, eu tô nessa situação porque Deus quis assim, porque é o melhor pra mim. Não, cara, é a sua decisão. Você se pôs nessa condição, e se você tá nela é porque você não se ousou a mudar, a buscar outras coisas. O mundo é extenso, cara. Né? Religião, por exemplo, são construções de homens. O universo é gigantesco. Gente, o universo a energia tá aí pra ser trabalhada. Tudo é energia. Exatamente. É uma coisa assim, sabe? Não precisa ter dogma religioso, não precisa acreditar em nada. Basta olhar. Pega uma plantinha carnívora, por exemplo, dá um bichinho pra ela ali, pra ver o que ela faz. É automático. Automático, né? Ela fecha a boquinha pra se alimentar, tem energia. Uma outra coisa que eu até brinco, as minhas consultas, eu sempre oriento as pessoas com banhos energéticos, eu tenho um tarô das ervas, né? É muito legal mesmo. Sério? E ele funciona super e é um tarô, literalmente, porém é um tarô de ervas. Então ele vai sair ali de acordo com a energia da pessoa, do campo da pessoa, do que ela tá precisando, exato. Então, se ela traz uma dor de luto, vai sair aquela erva que vai trabalhar esse tipo de sentimento e tudo mais, né? Então eu sempre falo, porque eu atendo bastante pessoas evangélicas, inclusive, né? Então tem pessoas que vêm com receio. Eu falo, cara, você não bebe um chá? Quando você toma um chazinho de camomila por insônia, ele vai te ajudar, ele vai te relaxar. Um banho de erva é a mesma coisa, tem energia. Planta, erva tem energia, propriedades terapêuticas e energéticas. Lógico. Isso não é espiritualidade. Isso é química. Isso daí é química. Você tá entendendo? Porque ela tem as propriedades ali dentro dela e é aquilo que vai fazer. Aí, se você, que nem a gente tem um pouco mais de conhecimento, você vai conjurar, você vai despertar, isso, você vai trazer. Exatamente. Aí você tá fazendo. Agora, um banho que te passa, eu falo também para as clientes, eu falo, mentaliza o que você quer, vê as coisas. Começa na intenção. Começa na intenção, tá preparando o seu banho. Vai mentalizando o que você quer mandar embora, vai mentalizando o que você quer trazer de bom para sua vida. E a Nossa, coisa isso muda demais. Muda demais, flui demais, muda muito.
Muda muito, 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 muito. Totalmente. E é sobre isso, né? A pessoa, ela se perde na própria ignorância. Eu acho que não tem coisa pior do que se perder na própria ignorância, né? Muita gente demoniza, inclusive, o banho de ervas. Cara, os nossos ancestrais curavam com ervas. Macerava, colocava na feridinha. Era assim que funcionava, sabe? Outra coisa também, acender vela, é coisa do demônio, não sei o que. Cara, a vela por si só, ela é um símbolo para iluminar. Acabou a luz de casa, vamos acender uma vela para iluminar. O símbolo pode ser uma vela preta. Pode ser. Era usada antigamente para iluminar. Não tinha eletricidade antigamente, usava-se velas, lampiões e tudo mais. Então a vela é só uma vela. O que faz ela atuar para o bem ou para o mal é a intenção daquele que segura. Sim, é a mão, né? A mão de quem está colocando ali. E é verdade, aí veio o despertar, veio o conjurar, veio trazer. Agora uma vela, você acendeu uma vela, gente, eu vou pôr uma vela aqui hoje, porque eu não tô me sentindo bem. Cara, isso tem um poder surreal. É isso. Assim como também não. Né? A gente sabe que o que de fato transforma é a intenção. Antes da magia tem a intenção. Começa já na cabeça, né? No pensamento, na fala. Então, a gente é assim. Claro que quando a gente vai pra cozinha, vai fazer ali uma culinária, quanto mais ingrediente você tem, vai temperando, vai ficando mais gostoso, né? A magia é da mesma forma. Ela funciona só com a intenção. Sim. Só que se você colocar um fundamento aqui, um fundamento ali, toda aquela composição, né? Trazer aquele altar, aquela presença, vai ficar uma energia assim muito maior. Muda totalmente, porque você tá fazendo uma junção de vários elementos para um único propósito. Exatamente. É sobre isso. Para um único isso. propósito. E quando a gente fala de ervas, eu falo assim, gente, até o colher da erva. Hoje muita gente já não tem a erva fresca, mas sim, é muito raro, né? É o despertar daquela erva que está ali adormecida. Isso tudo já é um começo. Nossa, já faz muita magia. diferença. Gente, a magia é o que me começa na cozinha, o que você falou de cozinhar. Que magia melhor? Se a sua intenção não tá boa, sua comida vai ser uma merda. Sim, exatamente. Começa ali nas pequenas coisas. Sim, você tá preparando, você tá... eu vou fazer um almoço para um monte de gente. Você tá ali preparando, você tá feliz, você tá trazendo... Aí tem aquela pegada, né? Nossa, mas eu faço igual você, e por que fica tão gostoso? Diferente. Cara, exato. Sabe, é a doação que a pessoa tá se dedicando ali no ato de fazer, né? E usou ali os mesmos temperos, de repente fez da mesma forma, mas tem a mão, tem sabe, a intenção, então faz diferença de fato. Isso, né? É uma muita magia. diferença. E é o que você falou, né? O banho, por exemplo, é um ativo muito vivíssimo pra gente usar como exemplo. A gente repara, a gente que é da bruxaria, a gente sabe. Você vai fazer um banho no automático, ele funciona? Funciona, claro, porque a erva... Sim, a erva tem ali as propriedades energéticas e terapêuticas dela. Mas se você já colhe aquela erva, conversando com aquela planta, né, com respeito, né, olha, obrigada ali por estar compartilhando sua energia, coloca ela com respeito para ferver, firma uma velinha, né, e já vai emanando ali, eu tô preparando esse banho para minha limpeza ou para meu alívio, para qualquer coisa que seja, esse banho ele se torna mais especial. Com toda certeza. Você já sai ali do absoluta. banho com uma pegada diferente. Então, é as coisas que a gente vai incrementando que vai fazendo totalmente diferença, né? E as pessoas muitas vezes não entendem isso. Ele entende o gesto, gente, de você receber uma flor colhida no jardim pela pessoa que você ama. Que coisa mais linda, romântico. Não, e a energia do ato. A perfeito. O simbolismo do amor. Isso, tá ali, é sobre o simbolismo. É uma magia de conquista. Sim. Eu estou querendo te conquistar, olha isso. Eu estou nutrindo meu amor diariamente. Como? Te dando uma rosa. Sim. Eu tinha uma roseira na minha casa, eu lembrei disso, por causa que eu lembrei, linda. Meu marido chegava, quando tinha rosa, ele cortava e entrava. Que fofinho. Até acabar a última rosa da roseira, era assim. Foi assim, que legal. Mas eu acho que são essas pequenas coisas que vão fazendo de fato diferença, né? Isso é uma magia, eu ainda brincava, eu falava com ele, você fica aqui me magiando todo dia que você entra com a rosa, né? Todo dia você entra. Pois já começou ali na intenção. Antes de levantar da cama, já deve ter pensado, então você tá entendendo?
É isso, a magia a gente faz primeiro na cabeça, Sim. depois na fala e na gesto. Sim. E o que as ferramentas que a gente traz para tornar isso pode ser a coisa mais simples. É sobre isso. A gente tem recurso, tá aí pra todo mundo usar. Todo né? mundo usar, não precisa ser coisas mirabolantes. Ai, eu preciso do ebó gigante, eu preciso cortar 10 frangos. Mano, menos é mais, cara. Não, o simples gesto de você estar aqui limpando, de você estar fazendo, de você estar entregando, já é importante. Totalmente. A intenção, ela é o ato mágico, né? Então, eu acho que a gente começa a operar magia logo ali. Sim. Né? E muitas vezes nem precisa de toda aquela ritualística toda, né? Claro que há magias e magias, vamos combinar, né? Ah, sim, Mas sim. a gente sabe que já funciona. Como nós estamos falando aqui de liberdade da magia, a gente está falando Sim. de uma forma mais simplista, né? Isso, da mais primitiva possível, né? Isso, sem ser aquela magia cerimonial, Isso, que tem todo sim, sim. uma magia do caos, que você tem que ter a intenção, você tem uma quimbanda que você vai, o voodoo que eu trabalho, minha conexão com o Jin, cada coisa é no seu espaço, Sim, no seu sim. tempo e é diferente. Então são energias ali que você está trazendo, mas no outro contexto. A gente está falando de forma mais simplista, Sim. porque geralmente as pessoas falam de magia de uma forma muito técnica e teórica e as pessoas esquecem do simplista. Exatamente. O simples. O simples ato de cozinhar. Né? O simples ato de fazer um chazinho. Né? Rituais a gente pratica todos os dias. Na hora de escovar o dente, de tomar um banho, de ir pro trabalho, de fazer aquela rotina. Tava fazendo. Outro dia eu fui ao mercado, eu achei tomilho. Eu falei, nossa, quanto tempo que eu não achava tomilho fresco. Aí eu tava fazendo a comida e eu falava assim, vamos pôr prosperidade, vamos abrir os caminhos de todo mundo, vamos pôr um louro e não sei o quê. Aí meu filho começou a rir, falou, daqui a pouco você taca a canela. Aí eu falei, canela. Aí eu falei, não, canela no feijão também não dá. Não, até a página 2, né? Vamos misturando. Mas é isso. É isso, é você colocar a sua intenção, é você pedir por aquilo. Porque quando você alimenta alguém com algo que você fez com muito amor e você conjurou aquilo, você está alimentando todos da casa, a energia está reverberando para todo mundo. E as pessoas não entendem isso. Às vezes, que nem falar, o galinho de arruda que o nosso avô colocava atrás da orelha. Cara, isso é incrível, é muito instantâneo. O negócio é muito bom. E as pessoas não fazem mais isso. Eu ainda moro na roça. Eu ainda faço. Não, é o que eu ia falar. Eu moro na roça, eu ainda vejo coisas mais assim, Sim. sabe? Uma recha de alho pendurada. Você entra lá nos sítios, tem essas coisas ainda. Você acha, apesar de ser extremamente católica, mas tem uma ferradura na porta. E funciona porque você tá intuindo aquilo, você tá intencionando, né? Então, é a intenção. Cara, a feitiçaria, a bruxaria é isso, principalmente a bruxaria natural, né? Que é o que você mais trabalha. É isso, é o intencionar daquilo. É você trazer essa energia daquilo que tá vivo e colocar pra dentro de nós. Sim, com certeza. E trazer perguntinhas? Um pouquinho de canela ficou uma delícia. Só um pouquinho, não faz mal. Olha só, pra dar uma apimentadinha. No feijão. No feijão, nós estamos pensando. Vai fazer todo mundo testar agora. Mas é isso, é a intenção, né? Aquilo que você faz. E essa mesma energia vem dos animais, né, Fabi? Você já percebeu como que às vezes a gente tá tão mal? Eu tenho um monte de bicho, né? São lindos, maravilhoso. A natureza é incrível. Eu tenho um monte, então assim, eles chegam perto de mim e parece, principalmente quando eu volto daqui, que eu sinto muita falta de lá. Quando eu volto, eu falo que até os gansos gritam. Que fofinhos. Eles já me conhecem, eles sabem que eu tô chegando. Vem todo mundo, vem os gansos, vem os patos. Tá ali no quarteirão e eles já estão sentindo, né? Não, vem os gansos, vem os patos, saem os gatos, sai não sei o quê. Eu falo, gente, olha isso, eu tô criando 2 pombos correio, pra você ter noção. Ai, que legal. E eles vão e voltam. Olha isso. Porque a energia deve ser boa. Eles vão e voltam. Agora, essa semana, meu filho mandou, olha aqui, nasceu pombinho. Ah, que fofinho. Aí nasceu um casalzinho. Então, é isso, é energia. Sim, as plantinhas. Quando vai uma pessoa, você tem uma planta lá, que ela já tem essa função mais de sugar. Cara, vai uma energia morre, densa na tua casa, assim, na próxima vez a bicha morre. Fala assim, vou te atender do portão pra fora. O Fábio normalmente vai lá depois ressuscitar as plantinhas. Vai ressuscitar as plantas, é bom. Cara, elas sentem demais, né? E todo mundo sente, a gente sente. Uma inveja. Cara, que é um exemplo pior do que a inveja.
A maior maldição que tem. A maior maldição que tem é a língua. maior maldição que Eu já vi tem. pessoas, né, de igreja evangélica praticando a feitiçaria da boca, da língua, praguejando o vizinho para algo dar errado. O nosso maior poder é a conjura. O primeiro Sim. poder é o fala, né? Exatamente, é a fala. A fala é o É a maior poder ferramenta de mais qualquer- potente. mais potente de qualquer pessoa. Então a pessoa tem medo de uma vela, recrimina uma erva, né? Vê ali alguma coisa mais elaborada, mas o problema de tudo tá ali, ó, dentro da boca. Dentro da boca, eu falei, a nossa língua ela pode nos abençoar e amaldiçoar, tanto a nossa vida também. Sim, Tanto a nossa vida. a polaridade vai e volta, né? É, porque às vezes você só fala, você tem aquela energia mega negativa, você fala só coisa ruim o dia inteiro. Como que você vai trazer uma coisa boa para dentro da sua vida? É difícil, é bem difícil. Então quando a gente vai trabalhar com pessoas, a gente trabalha com essas camadas bem profundas, né? Isso, aí a gente vai tirando. Eu falo assim que é quando você pega, principalmente mulheres assim que são feridas, você pega uma cebola, Nossa, aí vai descamando. aí você vai tirando. Você vai tirando, até chegar lá no cerne do problema, né? Sim. E é o importante, eu acho que é esse é o fio, né? Chegar na causa do problema e não no sintoma. É isso que é o que a gente vê, infelizmente, no mundo da internet. Seja magista, seja cartomante, seja trabalho espiritual, é superficial. Ninguém vai direto na raiz, naquilo que está causando de fato o problema, né? Eu sempre falo, né? Eu tô sempre postando no meu Instagram, as pessoas estão sempre me mandando mensagens muito sobre isso. Comigo, pelo menos, não funciona assim. Fabi, quero fazer uma magia de corte. Fabi, tô com uma demanda, tô com um problema aqui. Eu não faço magia sem estudar o caso da pessoa. Ah, eu também não. Não. Eu Primeira coisa que eu estudo. falo, olha, eu preciso olhar, saber o que está acontecendo, para Exatamente. depois eu ver qual que... Mas você trabalha com esse monte de coisa junto? Sim, eu preciso cuidar de você também. É sobre isso, porque eu quero que a pessoa melhore. Eu não vou fazer ali superficial para daqui 1 mês, 2 falar, ó, agora você tem que fazer essa magia, agora essa. Não. Não, é um trabalho completo, né? Exato. Muitas vezes a pessoa vem pra mim, acha que tá demandada alguma coisa, né? Uma das magias que eu mais pratico é a de corte, né? Magia de corte, então eu trabalho com essa densidade, né? Muito com a parte da esquerda. Gosto muito, né? Então eu trabalho muito com a espiritualidade da Calunga. Que trabalha muito essa questão das almas, de cura, inclusive, Sim. né? E então eu trabalho bastante aí com essa polaridade de corte energético, né? É um tipo de magia assim muito denso, muito pesado. Então as pessoas muitas vezes vêm querendo fazer um corte porque acha que tá demandado isso, aquilo. Quando eu vou olhar, né, através das cartas, eu uso o baralho cigano, eu vejo que não é ali. A pessoa muitas vezes está com um problema interno. Não é externo, não é mandinga, não é nada, é o psicológico, né? Emocional. E aí, pra que eu vou gastar o meu tempo, o tempo da pessoa fazendo uma magia que ela não precisa? O que não tem necessidade, que você precisa cuidar dela, do Isso. interior dela. Então, é sobre isso, né? E outra, a gente também tem que entender aonde a gente vai chegar, até onde a gente pode chegar e se a gente tá habilitado pra chegar. Sim, porque tem muitas vezes que o problema não é espiritual, não é nada. É um problema psicológico que a gente tem que saber como conduzir essa pessoa a procurar uma ajuda especializada. Sim. Porque muita gente não quer. Não. Muita gente não quer. E muitas vezes também quer milagre, né? Ah, É o que tem muito. não, A pessoa milagre- quer o milagre, o milagre... mas não quer fazer a parte dela. É, né? o milagre é uma coisa que veio assim, que todo mundo acha, né? Que eu vai fazer, amanhã tá tudo bem. Sim. Esse processo meu tá resolvendo. Eu peguei uma cliente, eu fiz até uma limpeza nela presencial, umas coisas, aí ela falou pra mim, parece que toda vez que você mexe acontece uma coisa ruim comigo. O que tá acontecendo? Eu não tô conseguindo que fulano que eu quero largue do ciclano. Eu fiz 5 cagadas dentro do centro cirúrgico que você é punida. Aí eu falei, minha filha... Pera lá. Pera lá. Uma coisa que nós estamos trabalhando não tem nada a ver com a outra. Eu tô trabalhando o seu interno, eu tô cuidando de você, você tá melhor, você tá mais disposta, você parou de ter aquelas crises, agora... Vixe, até chegar nessa camada que ela chegou aí demora, é um Exato. processo. Aí eu falei pra ela, agora o que tá dando errado na sua vida por coisas que você tá fazendo, aí a culpa é da espiritualidade, Sim, não é não. exatamente. Não é não.
Exatamente isso. E é o que eu falo, a magia, para ela acontecer, ela precisa ter a via de manifestação. Então não Sim. adianta a pessoa chegar para mim e falar, eu quero emprego, e a gente fazer toda aquela ritualística, toda a magia, e ela não se mover para fazer um currículo. Exato! Ai, eu fiz o trabalho de prosperidade, eu vou ficar sentado com a minha bunda na cadeira esperando a prosperidade cair. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então eu sempre oriento a pessoa a agir como já tivesse conseguido. Então vai lá, faz a sua prospecção, entrega o seu currículo, faça o seu network e espera para que acontece. Né? Exato. E assim, uma coisa que eu sempre falo muito, né? Eu gosto muito de falar sobre isso. A magia tem o poder ilimitado, mas a magia é limitativa. Porque assim, nem tudo se consegue com magia. Às vezes a pessoa tá passando por um processo que tá no destino dela. Ela precisa passar por aquilo. Né? A magia, ela vai atuar de uma forma sutil, onde tem que atuar, mas tem coisa que nem magia resolve. Né? É camadas bem mais profundas. Sim, por isso que né? é importante a gente pesquisar, a gente abrir um jogo, ver o que está acontecendo, para de fato trabalhar na raiz do problema, né? Sim, porque são camadas bem mais profundas que precisam de modificações do outro até para ela sair desse círculo. Sim. Senão não adianta. É por isso que eu falo, né? Hoje você vê muito magias independentes. Faço, trago, não sei o quê, isso, aquilo, outro. Aí tá tão raso, que ninguém pensa em tratar o ser humano. Sim. E é o mal do século, né? As pessoas doentes. Sim, mal do século. É o mal do século. Imediatistas. As pessoas com ansiedade, depressão, pânico, com o mental ferido. É. É muita sobrecarga, muita informação, é muita pressão. A pessoa, ela quer se enquadrar, ela se sente no dever de fazer acontecer e ela vai deixando a essência dela do lado, né? E aí a gente volta na coleira. E aí ela vai adoecendo. E aí quando a gente vai ver, são questões assim muito profundas para cuidar, né? Com toda certeza. São coisas que você olha e você fala assim, se você não for lá no cerne do problema, não vai adiantar. Não vai adiantar. Que todos nós temos o livre-arbítrio, o direito de ir e vir. E a gente esperar milagre dentro da magia não é assim. A pessoa só tá perdendo oportunidade, né? Só. Porque a gente tem um mundo todinho pra explorar, nossa, coisas fantásticas, né? E a pessoa se prende por crenças limitantes ali, cara. Dá até dó, porque a vida passa num sopro, né? Passa muito rápido. E tudo aquilo que não é compreendido é demonizado. Ah, com toda certeza. Até a pessoa precisar. Até a água bater na bunda. Ai, o que eu tenho de cliente, principalmente que quer roubar o marido da outra. Pois é. Nossa senhora, as que mais bate, pica cartão no meu inbox, que eu falo, filha. É sobre isso, né? Ela não tem como, né? Não tem como. Me ajuda a te ajudar, né? Me ajuda a te ajudar, porque não dá. E demoniza, né, as nossas práticas, demoniza nós como mulheres, tenta invalidar, né? Sim. Porque a gente vê hoje esse feminismo cristão que tá explodindo aí, tenta invalidar a gente de todas as formas, né? Nojento, bem nojento. Cada vez pior. Tudo que a gente luta tanto para conseguir, elas vêm tentando tirar isso da gente, né? Sim. Mas a gente tá conseguindo. A gente tá Com toda certeza. Tá indo bem longe. Eu acho que isso é uma conquista muito grande, né? A conquista da mulher, essa liberdade. Cristão, não é nem cristianizado. Cristão voltou muito com esses homens red pill, misóginos, e estão trazendo as mulheres, as companheiras dessa forma. Sim. Gente, elas são antifeministas, né? Sempre existiu, ao meu ver, né? Que agora a exposição tá muito discrepante, muito né? grande. Eu acho que todo mundo resolveu sair do armário, se expor. Por um lado é muito bom, né? Tem coisa que precisa ser mostrada, né? As máscaras caem, mas também tem muita coisa desnecessária que a gente vê, né? Por aí. E com toda tá ficando certeza. Uma bagunça total. Com toda certeza. Teve algum caso, Fabi, que você pegou assim, você falou assim, não, esse eu não quero? Olha, de magia, não teve caso que eu tenha dito, esse eu não quero.
verdade. Teve sim. Teve um caso, olha só, é tanta coisa. Teve um caso, sim. Mas de verdade eu nem me aprofundei muito. A pessoa me procurou falando que queria se vingar dos pais, né? Mas assim, pra mim aquilo tava com cara de muito fake news, sei lá. E aí eu já despistei, já falei. Porque assim, as minhas práticas, né? Eu respeito todos os magistas, todas as linhas, mas os trabalhos que eu opero são com base. Como que eu posso dizer? São magias, por exemplo, um corte energético, um adoçamento, uma limpeza, prosperidade, devolução, né? Agora, vingança, amarração. Até amarração eu não gosto de mexer, né? A gente sabe que amarração amorosa é uma coisa assim muito fácil de se fazer, de se manipular. Mas eu, Fabiana, particularmente não gosto. Tá? Isso é uma coisa minha. Então eu dou mais ênfase em outro tipo de magia, né? Essas mais, principalmente a de corte energético. Ela é toda fofinha, toda gratiluz, na frente do satanás, né? A minha filha. Pensando aqui, Fábio, nossa, como eu adoro cortar os pescocinhos. A minha filha fala que de fofinho não tem nada. Não, eu não sou fofinha. Eu sou o que eu tenho que ser na hora certa. Né? Muitas vezes eu preciso ser mais enérgica, principalmente para lidar com magia mais densa. Então ali eu me posiciono de fato. Tenho um resultado assim muito bom por conta da egrégora que eu trabalho. Eu sempre levo o nome disso à frente, porque... Com quem que você trabalha na linha de esquerda? Eu trabalho com Exu Caveira. Exu Caveira e Exu Mirim. Nossa, você não tem nada de Exu Caveira. Cara... Eu ia falar com outra entidade completamente diferente. É aquele meme que passa na internet, né? Toda fofinha até incorporar o Exu Caveira. Até incorporar o Exu Caveira, é verdade. Ele é ranzinza, bravo pra caramba, meio estúpido. Ou seja, o oposto da Fabiana, né? Mas é isso, eu gosto pra caramba. Eu gosto de trabalhar com essa magia mais densa, com essa polaridade. É uma delícia. Eu gosto muito. Ser feiticeira é isso, né? É literalmente o que eu falo, eu já fui bem criticada por isso, mas é andar em qualquer chão. Cara, literalmente é isso mesmo. Andar em qualquer chão. É assim como é na vida real também. As pessoas romantiza tudo. Mas cara, vai fazer uma cirurgia. Se eu tiver aqui ali, eu vou. Se eu tiver. Nossa, mas você. Cara, vai fazer uma cirurgia pra ver se é bonito, se é fofinho. Não é. Até pra fazer uma cirurgia, primeiro a gente tem que rasgar, machucar, cavucar, pra depois curar. Exato. E eu vou mesmo, gente. Eu falo que eu vou em qualquer lugar. Mas aí você e as energias você vai trazer. Cara, a gente tem os nossos meios pra se proteger. Exato, não, se a gente for pensar assim, a gente não sai de casa. Não mesmo. E nem recebe ninguém. Nem recebe ninguém. E nem recebe Você ninguém. vai viver no seu universo de bolha ali, fechado. Fechado, com toda certeza, E pra vocês conhecerem mais um pouquinho da Fabi, qual foi o que você mais gostou de fazer? A magia que eu mais gostei? Essa foi gostosa. Essa eu vou contar assim, eu sempre falo, eu falo que é meu case. Foi uma magia de proteção. Uma consulente me procurou para abrir cartas. E logo quando eu abri ali o jogo, eu vi que ela tava de viagem batendo na porta e não era para perto, né? E aí eu vi que tinha alguma coisa errada, porque em volta dessa viagem eu vi ali uma densidade muito grande, riscos de vida, coisa muito séria envolvida. E aí eu questionei, eu falei, você tá programando viagem e tal? Aí ela falou, sim. Aí eu falei, eu tô vendo aqui, falta pouquinho, né? Você deve estar de mala pronta. Aí ela falou, sim, semana que vem. Aí, eu como uma boa cartomante, meu papel é falar pra ela dos riscos, né? Riscos que estavam mostrando ali, né? Aí eu falei, é assim, assim, assado, né? Toma cuidado, tal. E assim, eu trabalho muito forte com a magia cigana. Né, minha mentora e guia espiritual é uma cigana. Então, antes mesmo de eu abrir uma carta, já vem ali na cabeça, né? E aquela voz na minha cabeça, ela tá correndo risco, você tem que falar pra ela. E aí eu falei, né? Aí essa voz falou assim, ela tá conversando muito na internet, ela tá se envolvendo muito com esse negócio de telinha. E aí eu virei pra ela e falei, fulana, você
tem hábito de conversar com pessoas na internet e tal, aí ela abriu o jogo, né? Porque não dá pra mentir pra gente, né? Ela falou, eu tô conversando com uma pessoa de outro país e tô indo viajar pra encontrar essa pessoa. Só que detalhe, ela nem conhecia essa pessoa. Só, assim, o problema não é nem esse, o problema é o que eu tava vendo ali no jogo, né? Sim. A pessoa tava indo pra uma viagem onde o jogo ali já tava mostrando que poderia acontecer. E, por fim, eu falei, a pessoa desanimou, ficou triste, não aceitava, porque já tinha investido dinheiro, expectativa, alimentou sonho, um monte de coisa. Eu falei, olha, a decisão é sua, tá? Se você for, toma cuidado, se blinda, não sei o que e tal. Dei meu recado pra ela, né? Ok, a decisão é sempre do consulente. Aí ela me procurou depois de novo e falou, não, joga a carta de novo, abre de novo, aí pega um deck, pega outro. Peguei acho que uns 4 decks diferentes e todos falando a mesma coisa. Eu falei, não, cara, toma cuidado. E aí tá, acabou a consulta, ok. Só que essa mulher não ficou conformada. E aí depois ela me mandou mensagem falando, Fabi, não é possível, não sei o que lá, o que eu faço? Aí eu falei, olha, peraí. Aí aquela vozinha na minha cabeça. Aí eu peguei as cartas, abri pra me certificar. Aí eu falei, tem uma saída aqui. A gente pode fazer uma magia de proteção e desvio de perigo, tá? Só que tenha uma coisa muito clara. Se você estiver indo rumo a um perigo, tenha certeza que vai cair um dilúvio, mas você não vai encontrar essa pessoa. Então, vá consciente em viver essa viagem em você, tá? Porque a magia, o foco é esse, desviar perigo. Sim. Né? E te proteger. Ok. Fiz a magia, foi de um dia pro outro, foi tudo muito rápido, né? Porque ela já tava de viagem marcada, era tipo uma quinta-feira, e ela ia viajar numa segunda, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente o dia. Fiz lá a magia, né? Trabalhei muito forte essa questão de proteção, do desvio, tá? Fiz lá tudo o que tinha que ser feito. E essa mulher foi viajar. Só que detalhe, antes dela viajar, até minto, ela me mandou mensagem e falou, acho que uns 2 dias depois ela falou assim, Fabi do céu, o cara começou a falar um monte de coisa que ele não me contou. Ele tava mentindo até o nome. Ou seja, começou a vir já as merdas no ventilador. Né? Aquelas coisas aparecendo. Eu falei, não tá funcionando. Foi viajar. Essa pessoa que ela foi encontrar, parece que ele estava com gripe, resfriado que a gente tem aqui, tudo certo, normal. Ela chegou nessa viagem. Cadê o cara? Hospitalizado. Caramba. Qual o motivo? Gripe muito forte. A gente sabe que magia precisa de via de manifestação. Então, a forma que a magia encontrou de parar a pessoa foi na gripe. Ou seja, eu não fiz uma magia pra fazer mal pra pessoa, pra desviar. Mas é a via de manifestação. A via de manifestação. Tudo que acontecer ali em volta é objeto daquilo que foi feito. Exatamente. Então, tinha brecha, né? A via de manifestação nada mais é que a brecha. Tinha brecha. O cara só saiu do hospital quando essa mulher voltou pro Brasil. Ela não conheceu, ela não encontrou. Ela viveu a viagem dela ali sozinha. E foi consciente, porque eu já preparei ela. Eu falei, vai pra se divertir, vai pra curtir o seu momento, curtir você. Você vai entender que tá acontecendo por algum motivo. Mas... E de fato, ali no jogo, tinha coisa muito forte envolvida, sabe? Coisas que a gente vê normalmente em filme, né? Ser manipulada, ser usada, sei lá, ela corria um risco assim muito grande, né? De dela ser dominada ali, né? De não conseguir voltar. De não conseguir voltar. Aí ela, não, mas eu sou uma pessoa dominadora, não sei o que e tal. Mas eu falei, não é aquilo que o jogo mostra. E mostra que a pessoa tá muito habituada a fazer esse tipo de coisa com outras pessoas. Então você toma muito cuidado. E de fato... A magia foi, assim, concluída com muito sucesso. Eu fiquei, assim... Eu pasmei. Eu falei, cara, arrasou. Obrigada a toda a egrégora que me acompanhou nesse rolê, porque foi muito boa, né? Então, é bom demais quando acontece assim rápido, né? Sim. É bom demais quando acontece. E agora, pra gente encerrar, o que você fala pro pessoal que tá querendo começar para tirar um pouco, né, desse cabresto, mas também que entenda da responsabilidade que é, né, esse caminho pra gente, porque é muito responsabilidade. Sim. Vocês podem pensar que não, mas é responsabilidade pra um caralho, viu? Muito. E não é só também a responsabilidade, né? A gente carrega
uma bagagem muito pesada, Do né? outro, né? Nossa. Sim, sim. É uma responsabilidade muito grande para com o outro e para com nós mesmos, né? Trabalhar com magia, trabalhar com o outro, né? Nesse mundo místico, requer muita responsabilidade e também muita força. Porque por mais que a gente tá ali sempre se cuidando, tá sempre ali, né, fazendo as nossas coisas, né, seja os nossos banhos, as nossas firmezas, se cuidando, cara, não é fácil esse caminho. Né? A gente passa, sim, por muitas provações, por muitos dribles, para ser testada, para aprender ainda mais, né, para fortalecer ainda mais, e isso dói. Mas Nossa, assim, se dói, você é louco. mas o que assim eu deixo assim como um conselho mesmo de quem já apanhou bastante, inclusive pela dor, né? Eu caí assim onde eu tô hoje nesse mundo, foi muito pela dor. É o estudo, né? É o conhecimento. O conhecimento de fato liberta, né? Então é estudar com dedicação, apreciar aquilo, né? Trazer ali aquela responsabilidade e na hora de buscar pessoas, usar muito coração. O nosso coração fala, sabe? Não tem um oráculo melhor do que nós mesmos. O nosso coração, o nosso pensar, a nossa intuição. E para que a gente consiga de fato ouvir a nós mesmos, precisamos silenciar a nossa mente, né? Precisamos parar, olhar para dentro. Então, eu acho que é o melhor caminho, né? A gente olhar para dentro e seguir esse instinto de antemão. Com toda certeza, Fabi, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Obrigada. Muito obrigada. Foi muito legal mesmo. estar aqui com você. Foi um bate-papo assim que fluiu tanto que eu nem vi a hora passar. Nem vi a hora passar. Obrigado, volte mais vezes. Tô sempre convidada. Então venha aqui deixar um pouquinho do seu carinho aqui pro pessoal. E, gente, beijos. E vão lá, compartilhem, deixem seu like, comentem, façam cortes e mande pra gente. Tchau.